Este é um programa especial de aniversário de João Pessoa. E estamos aqui, às margens do rio Sanhauá. Vamos começar falando de história, aquela que contamos, que aprendemos na escola. Para isso, convidamos a professora Ana Leal. Nós já sabemos que a nossa cidade é a capital, principal centro financeiro e econômico do estado da Paraíba. É a terceira capital mais antiga do Brasil e que, mesmo tendo uma costa marítima maravilhosa, foi fundada a partir do rio Sanhauá. Nós tínhamos tudo o que era necessário: água, calado, profundidade e também a mata. E existia rivalidades tribais. E aconteceu um episódio chamado a Tragédia de Tracunhaém, que foi um dos maiores momentos cruéis da tribal. Então o rei tinha uma necessidade de tomar uma medida premente e rápida. E aí foi quando o rei delegou que nós passaríamos a existir como capitania real da Paraíba. Que essa capitania real deu total autonomia. Por isso que nós somos a terceira cidade mais antiga. Saindo da margem do rio Sanhauá, nós chegamos aqui, na Cidade Baixa. Era onde funcionava o comércio, a alfândega, os armazéns do porto, não era isso, professora? Aqui realmente é todo o enobrecer, todo o crescimento econômico. Começava no Trapiche, lá onde eram feitas toda a arrumação, daí que chamava arrumadores, que carregava os fardos, para aqui onde era os depósitos dos fardos, ou seja, as lojas comerciais. Nós tínhamos madeireira, secos e molhados, e isso era muito bem organizado, daí que nós vemos nas nossas costas o lugar que tomava conta e administrava tudo isso, que era a alfândega. Varadouro, como o próprio português fala, vale de ouro, Varadouro. Então toda a economia paraibana se desenvolvia aqui. A cidade de João Pessoa ela cresceu economicamente aqui embaixo e se foi subindo e se desenvolvendo em outro ângulo. Mas o ângulo maior, que é o econômico, foi exatamente por conta das nossas matas e os nossos rios. A primeira construção em João Pessoa foi lá no alto da colina, na Cidade Alta. Quando nós fomos colonizados, começou o nosso processo de colonização, o rei mandou que se procurasse o lugar mais alto, que tivesse uma visão completa do rio Sanhauá, que no caso o Paraíba. E que ele desse possibilidade de ali ser um lugar de fiscalização. Então foi exatamente a colina onde hoje se encontra a nossa Catedral Matriz Nossa Senhora das Neves. O nome Nossa Senhora das Neves é uma surpresa, né? Porque nós vivemos no clima tropical, mas havia uma necessidade, porque tudo aquilo na época era condicionado a um nome religioso, tinha um calendário religioso. E só tínhamos numa cidade fria, muito fria, que nevava inclusive, em Portugal, que era exatamente uma colina que eles dedicaram como pagamento de um resultado de um pedido. De uma promessa. Uma promessa, né? Que chamou Nossa Senhora das Neves. 5 de agosto, aniversário da cidade e também dia da padroeira Nossa Senhora das Neves. Vamos subir lá no alto da colina, onde hoje existe a nossa igreja metropolitana, a Basílica Nossa Senhora das Neves. A Cidade Baixa se desenvolve, mas com a construção da igreja dedicada a Nossa Senhora das Neves, abre-se a Rua Nova, que é na Avenida General Osório, que nós chamamos hoje. A cidade passa a se desenvolver a partir daí? Todo o crescimento é em função disso aqui mesmo, porque aqui é uma abertura enorme. Naquela época os espaços eram grandes e aí as casas também, por sua vez, eram gigantescas. Essa parte que nós estamos é uma das partes mais bonitas da nossa cidade, pela beleza da igreja que deu espaço para que a urbanidade acontecesse, para que aqui se desenvolvesse toda a cultura e a economia do nosso estado, que criou-se lá embaixo, mas a cidade foi subindo e acompanhou a questão da urbanidade. No entorno da igreja, hoje, ainda perdura as belezas arquitetônicas e da sua história. Professora, aqui do lado da nossa Basílica Nossa Senhora das Neves, nós temos esse monumento aqui que a senhora disse que tem um fato histórico e a gente encontra, gente, aqui ainda uma inscrição aí, Paraíba, Rio Grande do Norte, 1921
em 1922. Qual é o significado disso aqui? A história registra oficialidade daquele desmembramento das capitanias. Só que é geográfico, não é um fato, é mais geográfico, porque havia uma necessidade. O IBGE, ele chegou a época que eles começam a ter uma preocupação em começar a mostrar como era a funcionabilidade de toda essa engrenagem para que a cidade de Alto fosse uma realidade. Nós tivemos assim as festas da padroeira, isso foi um acidente das festas de padroeira. Eles tiravam para armar os parques e muitas vezes eles perdiam o resto do material. Por exemplo, aqui nós temos um pedacinho que a história está registrada e perdida. Não havia muita fiscalização, não havia muito seriedade, enquanto emprestava-se o espaço para se fazer um ambiente de lazer, de voltar à sua originalidade. A igreja ela ainda se manteve tudo isso, porque quando a Cúria Metropolitana tomou conta do que estava acontecendo nos espaços históricos em torno da igreja, se teve uma ação e se tomou cuidado. Aqui é um espaço muito lindo, que o visitante tem que, primeiro paraibano, pessoas têm que amar. Nós temos aqui tudo junto. Nós temos um colégio que durou anos, que é o Nossa Senhora das Neves, um colégio que tem uma história religiosa grandiosa e que educou muitos dos que fazem a nossa história. Temos aqui um pagamento de promessa para Nossa Senhora de Lourdes, fica no meio e nossa basílica. Então, professora, na parte alta da cidade, passaram-se a construir e as edificações eram religiosas, as igrejas, tinham sedes administrativas e residências que eram, para a época, de alto padrão, não era? A parte alta marca exatamente a urbanidade, né? Essa urbanidade que vai mostrar exatamente a beleza das germinadas. São chamadas casas germinadas porque elas são divididas por uma meia parede. E interessante é que isso aí, a gente vê como o povo era educado. Ninguém tinha uma preocupação do vizinho ouvir sua conversa. Por quê? Porque havia um respeito. O vizinho era uma pessoa quase da família. Essa questão esse ambiente aqui foi um dos primeiros ambientes que nós tivemos com esse aspecto de residência. E até chegar ao palácio, a presença, nós temos ali a biblioteca, nós temos a casa de Virgínia da Gama e Melo, que a gente pede muito que ela se transforme num ambiente para visitação. Nós temos todo o comércio de João Pessoa, a princípio, não a parte pesada que acontecia lá embaixo, a parte mais de residência e um ou outro comércio para aquela classe mais privilegiada da nossa cidade. Então, gente, daqui, da Rua Nova, a que chamamos hoje Avenida General Osório, nós vamos agora para um outro ponto da cidade, porque a professora nos revelou uma curiosidade. Quando a gente passeia no Centro Histórico de João Pessoa, fica difícil não se encantar com a beleza dos nossos prédios históricos. Mesmo em ruínas, eles revelam estilos arquitetônicos de diversas fases. Mas a senhora disse que tem uma curiosidade e por isso nós viemos aqui para a Avenida Duque de Caxias. Que curiosidade é essa, professora? É uma curiosidade grandiosa. Eu fico assim, extremamente feliz por ser historiadora, por amar essa história. E a gente, quando chega aqui, a gente dá para oficializar aquilo que eu vi quando fiz o voo rasante. Nós passamos pelo processo lindíssimo, que é o crivo da cruz. Nós somos abençoados com as 4 religiosidades que estão marcadas exatamente nesse local que nós estamos. Nós temos aqui à nossa esquerda as ordens do Carmo, Carmelita. Nós temos à nossa direita as ordens beneditinas. Nós temos na nossa frente, exatamente no convento jesuítico, no Palácio da Redenção. Que hoje tem apenas uma torre, né? De onde foi tirado a parte da igreja respeitando só a torre. E temos na nossa disposta a mais importante de todas elas, que é o São Francisco, a Ordem Franciscana. Ok, professora, e você que está aí, não saia. Nós vamos continuar falando da história da nossa cidade. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o nosso patrimônio histórico-cultural. Vamos visitar as nossas igrejas.
João Pessoa é um lugar de muitas conquistas. Melhor capital para se viver no Nordeste. Modelo de gestão na América Latina. Cidade criativa reconhecida pela Unesco. Agora, venceu mais um desafio. João Pessoa foi destaque na redução da extrema pobreza no Nordeste, com um dos melhores resultados do país. Uma queda de 25% é com acesso à moradia, educação, novas oportunidades, que se faz uma capital humana. Desde o início da nossa história, João Pessoa demonstra ser uma cidade religiosa. Não é à toa que o primeiro nome que recebeu foi Nossa Senhora das Neves. Somos a terceira capital mais antiga do nosso país. E por isso temos estilos arquitetônicos de diversas épocas. E uma das nossas grandes riquezas são as igrejas. O Centro Histórico de João Pessoa abrange cerca de 500 edificações e uma área de aproximadamente 370 mil metros quadrados. As igrejas, tombadas como patrimônio histórico da Paraíba, estão nessa área. Fazem parte do acervo histórico cultural 11 igrejas, todas tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, e também pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba, IFAEP. E nós vamos mostrar algumas delas. Num passeio pelo Centro Histórico, o nosso ponto de partida é o Palácio do Bispo, onde hoje funciona a sede da Arquidiocese da Paraíba. Escolhemos o jardim para conversar com o historiador José Augusto de Moraes, um dos homens que mais conhece a história e, em detalhes, o acervo histórico das nossas igrejas. O Estado brasileiro nasceu sob a égide da Igreja Católica. Então, o governo da época, que fazia parte também de todo o contexto português de todo o Brasil, era que as ordens religiosas viessem para cá. Que eram essas ordens religiosas que estavam em convênio com Portugal, que eram justamente os franciscanos, os carmelitas, os beneditinos e os jesuítas. Então, ele chegando aqui, cada um tinha sua missão, uma missão evangelizadora na questão social, na questão religiosa e na questão também educacional. O Palácio do Bispo é um prédio com arquitetura neoclássica. Tem características e estilo greco-romano. E num só bloco arquitetônico, vemos ao lado a Igreja Nossa Senhora do Carmo e a Igreja da Ordem Terceira, edificações dos carmelitas, com características barrocas de grande valor histórico-cultural, localizadas na Praça Dom Adalto, na Avenida Visconde de Pelotas. Augusto, a gente está aqui num jardim que faz parte do Palácio do Bispo e aqui ao lado a Igreja do Carmo, que é também um outro ícone da nossa cidade. A Ordem Carmelita chegou aqui, começou a construir esse complexo carmelita em 1591, concluído em 1763. Porque quando o Adalto chegou aqui no início do 20, no final do 19, ele conseguiu, com a Ordem Carmelita, a doação desse monumento todinho para cá, para a diocese. Então ele transformou o antigo convento num palácio. Mascarou a fachada, que ela não é original, evidentemente que não. E nós temos a igreja da Ordem Primeira, que é a Igreja do Carmo, que faz parte do acervo da diocese, e temos a Capela Santa Teresa, que é da Ordem Terceira. Então, a Igreja do Carmo, o destaque dela é justamente os retábulos sendo todos de pedra, como toda a decoração externa também do frontispício. Paraíba trabalhou muito calcário nas igrejas na época do colonial, porque a dificuldade de madeira era complicado, tinha muita dificuldade aqui de trabalho com madeira, e por existir muita pedra e muito cantel na época, eles trabalharam muita pedra. Seguimos agora para uma edificação dos primeiros franciscanos que habitaram nessa terra. O Centro Cultural São Francisco, formado pela Igreja de São Francisco e pelo Convento de Santo Antônio. Nós tivemos a sorte deles terem construído durante 179 anos esse belo monumento franciscano, que é um dos mais importantes complexos barrocos brasileiros. É uma construção colonial, barroca,
da mais importante que nós temos, que participou dali, não só os frades, que eles também trabalhavam, a comunidade de modo geral, e os escravos também ajudaram na construção. Com certeza era uma equipe muito grande. O cruzeiro é um dos destaques e também a Capela Dourada, tudo ali tem um detalhe. O púlpito é um dos mais bonitos da arte brasileira, segundo Germán Bazan. O teto pintado por um baiano também é de grande destaque, então ele cada detalhe tem um destaque importante. Infelizmente, nós não temos mais o retábulo principal, que foi demolido quando ele foi seminário no início do século XX. Hoje ele funciona no Centro de Cultural São Francisco, que tem exposições, tem um museu de arte sacra e tem todo um atrativo. O próprio prédio já é um museu, já é um atrativo. A Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves é localizada na Praça Dom Urico. Foi a primeira edificação da cidade. Então, onde hoje nós temos a Basílica Nossa Senhora das Neves, foi construída a primeira capela. Os historiadores têm ideia de como era essa capela? Olha, segundo os relatos primitivos, os documentos da época, era uma pequena cabana, que era o início de tudo, né? Para que o pessoal ali ficasse para celebrar a sua missa e rezar as suas orações numa pequena taperazinha. Evidentemente que ela foi construída até o século XIX, 4 igrejas que chegou a essa que é hoje. Então, no século XVII nós temos uma referência de uma pequena capela feita já de alvenaria, que era um estilozinho bem simples, parecida com a Misericórdia daqui do de Caxias. Temos uma outra referência histórica documental, que essa já é mais fiel, por causa da documentação, que foi uma igreja no século XVIII, inaugurada em 1743. Evidentemente, a terceira construção, que nos relatos se fala que a matriz daqui, da Paraíba, foi muito difícil de ser construída, por haver muitas dificuldades financeiras. Então, eles recorriam muito à coroa portuguesa, que eles mandavam verba para a construção. É evidente que no século XVIII ficou concluída a quarta igreja e no século XIX, já por volta de 1881, com o advento da Diocese da Paraíba, foi construída essa igreja atual, que foi concluída em 1794. Então é um monumento marcante da história da Paraíba, da história religiosa, por ser a primeira igreja a ser construída no território paraibano. É a mais importante igreja da Paraíba. Não arquitetonicamente, mas historicamente ela é a mais importante. Então é uma igreja monumental, ela tem uma nave grande, aliás são 3 naves e a parte superior que dá uma visão da igreja. Ela é uma igreja de um pé direito muito alto, é uma moda, era realmente uma catedral. Você veja que as nossas outras igrejas aqui, elas são menores, de menor porte. Vamos agora visitar uma obra da Ordem Beneditina, o Mosteiro de São Bento, que fica pertinho, a 500 metros de distância da Basílica. O convento beneditino daqui é interessante observar, porque enquanto nós temos o convento franciscano totalmente barroco, a Igreja do Carmo, com uma tendência da terceira fase do barroco, que é o rococó, a fachada do Palácio do Bispo neoclássico, o São Bento, ele tem uma transição. Então, por demorar muito a ser concluído, na primeira fase da construção, a gente vai encontrar toda a estrutura arquitetônica, uma arquitetura com tendências maneiristas, ou seja, neorrenascentista, toda a questão arquitetônica. Inclusive na fachada, recebendo todo o frontão dele é barroco. A Ordem Beneditina se instalou ali até 1912. Ficou ali até 1912, com a morte do último monge, que era Dom Eurico Sontag, que era um alemão. Então o Dom Eurico saiu daqui, morreu e ficou o convento, né? Porque é a única diocese do Brasil que os monumentos religiosos das Irmandades pertencem à diocese. Essa é a Igreja da Misericórdia. Arquitetonicamente é a mais antiga.
ela manteve a arquitetura original de 1612. Evidentemente que ela foi modificada no decorrer do tempo, mas ela hoje restaurada, ela está como realmente ela foi no início. A igreja deixou para a gente aqui um legado artístico e cultural bastante rico. Então que as pessoas venham conhecer, explorar e ver o que foi que nossos antepassados religiosos, beneditinos, franciscanos, carmelita e a própria Santa Casa e o próprio jesuíta deixou para a gente aqui. Venham conhecer os nossos monumentos que vale a pena. Saia daí, no próximo bloco nós vamos falar sobre as mudanças de nomes da capital paraibana. Por que recebeu o nome de João Pessoa? João Pessoa tem mais educação, cultura, saúde, mobilidade e segurança. A nossa cidade tem emenda cidadã, tem melhorias pra gente. Na Escola de Marina tem emenda cidadã. No projeto de João tem emenda cidadã. No atendimento de Sônia tem emenda cidadã. Também tem emenda cidadã no esporte do Carlos e na infraestrutura das ruas do seu Antônio. Sem esquecer do desenvolvimento social de todos os pessoenses que também conta com a emenda cidadã. Em cada canto, em cada bairro, em toda a cidade. Aqui tem emenda cidadã. É a sua voz com poder de fazer. Câmara Municipal de João Pessoa, cada vez mais perto de você. A cidade de João Pessoa, desde a fundação, recebeu nomes femininos: Nossa Senhora das Neves, Filipeia, Frederica e Paraíba. Em 1930, a capital paraibana mudou de nome. Recebeu pela primeira vez um nome masculino e de um político, João Pessoa. João Pessoa Cavalcante de Albuquerque era formado em Direito, paraibano, viveu muitos anos no Rio de Janeiro. Foi auditor-geral da Marinha, ministro da Junta da Justiça Militar e do Superior Tribunal Militar. Ele era sobrinho de Epitácio Pessoa, que foi presidente da República de 1919 a 1922. João Pessoa foi conduzido pelas mãos do tio para a política. Construiu uma história e administrou a Paraíba por 2 anos, até ser morto na confeitaria Glória, na Rua Nova, em Recife. Quando João Pessoa passa a governar a Paraíba, a pedido do seu tio, Epitácio Pessoa, uma vez que João Pessoa morava no Rio de Janeiro, era um juiz muito bem colocado no Tribunal Militar no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Por esse pedido, João Pessoa vem para cá, se candidata e é eleito presidente da província. Naquela época não era governador, era presidente da província. E João Pessoa devia isso ao tio, porque praticamente quem pagou todos os seus estudos, todos os estudos do João Pessoa, foi o Epitácio, até ele se formar como bacharel em Direito, possivelmente em Pernambuco. Portanto, João Pessoa vem e João Pessoa, apesar de ser membro de uma oligarquia muito forte na Paraíba, ligada a gado, principalmente, mas também a algodão, João Pessoa começa algumas mudanças. Algumas delas, mudanças urbanas na capital, né? Como demolição de igrejas, entre as quais uma das igrejas da antiga Ordem dos Jesuítas, né? Por ironia do destino, hoje o mausoléu de João Pessoa está no local da igreja. Ele tira das mãos dos coronéis a nomeação de promotores e juízes pelo interior todo da Paraíba e ele próprio passa a nomear esses promotores e juízes, né? Ele vai
enfrentar uma briga, uma guerra praticamente, contra alguns coronéis desses, como por exemplo o coronel Zé Pereira de Princesa, né, que vai ser formada a própria República de Princesa. João Pessoa vai mandar tropas da Polícia Militar para lá e Princesa passa a ter o apoio do governo federal, através de Pernambuco, recebendo armas e também fabricando munição e até mesmo algumas armas e jornais em Princesa. Ele consegue iniciar uma rua que vai ser, ou avenida que vai ser essencial para a cidade de João Pessoa atual, que é Epitácio Pessoa. Ele fazia isso com o trabalho de prisioneiros, né, que recebiam um dinheiro, mas que trabalhavam para isso, fazendo esse desmatamento da Mata Atlântica para ligar o centro da cidade à praia de Tambaú, né? Depois outros políticos, depois o Antenor Navarro, com pouco tempo de governo, e futuramente outros políticos vão fazer realmente, vão terminar a avenida que vai ser chamada Epitácio Pessoa em homenagem ao próprio tio de João Pessoa, né? E João Pessoa realmente dá novos ares à cidade. Naquele momento a cidade estava começando a sair do centro e começando a caminhar, fazer aquela caminhada rio-praia. A partir da morte do João Pessoa, nós temos uma convulsão social, principalmente na Paraíba. Praticamente é da Paraíba que sai a ideia, e também do Rio Grande do Sul, de que João Pessoa tinha sido assassinado porque ele tinha feito parte da Aliança Liberal, tinha sido candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas, e que possivelmente o governo federal tinha culpa nessa história. Na realidade, isso nunca aconteceu. O governo federal nunca mandou matar João Pessoa, isso é história, isso é uma questão exclusiva nossa aqui, é uma briga oligárquica, de oligarquias, no caso João Pessoa representando uma oligarquia que tinha uma visão um pouquinho mais moderna, contra uma outra oligarquia, que era os Suassuna, os Dantas e tudo mais, e ele vai ser assassinado justamente pelo João Dantas em 1930 em Recife. João Duarte Dantas, paraibano, advogado, namorado de Anaíde Beiriz, uma normalista que entrou para a história porque teve as cartas de amor escritas por ela e o namorado que foram levadas a público. Um fato que trouxe constrangimentos, humilhação pela invasão da privacidade do casal. João Dantas era um advogado cinquentão, possivelmente 53, 54 anos, nessa faixa, que se apaixonou por uma professora, uma normalista, chamada Anaíde Beiriz, que tinha 19, 20 anos, por aí, que foi possivelmente uma das primeiras feministas na cidade, no estado, porque a Anaíde ela quebrava todas as normas, a Anaíde quebrava todo o rigor social. A Anaíde era uma menina de 19, 20 anos que cortava o cabelo curto, que já era um absurdo. As pessoas falavam, quem corta cabelo curto é prostituta. Não é? A Anaíde saía à noite depois do terço, depois daquela coisa normal dos católicos, do terço, na época, né? Hoje não mais. Das 6 horas da tarde, todo mundo rezava o terço, via a Ave Maria e ia dormir. A Anaíde saía para saraus literários, para declamar poesia, né? Com o João Dantas. Então, o que é que as pessoas pensavam naquela época? João Pessoa, até hoje, sempre foi, né? Sempre foi e até hoje é uma sociedade conservadora. João Dantas era solteiro, portanto, dono da sua vida. Anaíde era solteira de maior, dono da sua vida, mais década de 20. João Pessoa, sou João Dantas.
A história, cheia de conflitos, intrigas e divergências políticas, já inspirou muitos livros, filmes e peças teatrais. A morte de João Pessoa acontecia num Brasil que vivia os últimos momentos da chamada República Velha. 1930 foi uma década que ficou conhecida como a Era do Rádio. Jornais e revistas circulavam nas cidades. Eram os meios de comunicação da época. Hoje, para contar a história desse político, é preciso juntar várias peças. Ouvindo historiadores e pesquisadores, ainda hoje há muitas divergências. O jornalista Fernando Melo pesquisou a instigante história de João Pessoa e João Dantas. Ele escreveu a biografia dos dois e, por anos, leu os exemplares dos jornais que circulavam em meados da década de 1930. E como num jogo de xadrez, ele explica que nessa trama de romances, escândalos e, por fim, o crime, tiveram mais personagens envolvidos e que tornaram João Pessoa o político mais importante da história brasileira, que deu o nome a uma capital. Quando João Pessoa foi assassinado, o presidente da República chamava-se Washington Luiz. E o presidente eleito era Júlio Prestes. E Júlio Prestes estava viajando, não estava no Brasil. Mas a grande novidade que o grande responsável por tudo isso depois da morte de João Pessoa chama-se Assis Chateaubriand. Ele transformou o nosso João Pessoa num herói. A revista mais famosa dele, que era a revista O Cruzeiro, pra você ter uma ideia, quando João Pessoa foi assassinado, ele colocou 8 páginas, com fotos de quase da metade da página, com o João Pessoa morto, com a bandeira do Brasil cobrindo o cadáver dele. Os políticos fizeram o quê? Mantiveram o maior tempo possível o cadáver de João Pessoa em sepulcro. Passaram quase uma semana com ele viajando para lá, para cá, até Júlio Prestes voltar e sentir o drama. Os disparos que vitimaram João Pessoa renderam mudanças definitivas em todo o estado e também no país. Getúlio Vargas ascendeu ao poder, porque depois da morte de João Pessoa aconteceu um levante popular contra uma suposta fraude nas eleições que tornaram Júlio Prestes vitorioso. E aqui na Paraíba, os deputados estaduais se reuniram para mudar o nome da capital paraibana e também a bandeira do estado. Olha, houve uma pressão muito grande na Assembleia Legislativa para que esse nome fosse mudado. Houve uma pressão de deputados estaduais e não tinha como. Teve 1 ou 2 deputados que tentaram reagir e foram ovacionados com ovo, jogaram o ovo nele. No Jornal União, que eu li todo o Jornal União da coleção, tanto no espaço cultural, lá na biblioteca, como no Instituto Histórico e Geográfico, que lá tem a coleção completa no Instituto Histórico e Geográfico. Em nenhum momento tem publicada cartas de amor de João Dantas com Anaíde no Jornal União, não tem. E vários historiadores famosos de nível nacional dizem isso, que João Dantas, quando viu as cartas publicadas no Jornal União, não é verdade. Agora, naquela época, 80% ou mais das pessoas eram analfabetas. João Pessoa fez o seguinte, colocou as cartas na entrada do jornal, num tablado assim, bem grande, as cartas. Então, as pessoas que sabiam ler, liam para os que não sabiam, entendeu? Ficava lá pública a coisa. Ele botou publicamente as cartas de João Dantas. Quem ela pensa que é? Qual é o nome dela? Oswaldo Pessoa pediu por tudo que ele não fosse para Recife. E João Pessoa fez pior. Eu vou e vou publicar que vou. E botou na União. Isso aí é verdade. Está na primeira página, uma notinha, ele dizendo que ia para Recife. Vou ao Recife. Mas o Recife é o reduto dos seus inimigos? E João Dantas com certeza está lá? Esse é um dos motivos. E vou sozinho. Só com o motorista. O povo precisa saber que eu não tenho medo. Aliás, publique isso com destaque na primeira página da União. Senhor presidente, na mesma página das cartas... Tanto é que quando João Dantas pegou a União, que ele lia todo dia, ele viu lá na primeira página a notinha dizendo que João Pessoa estava visitando Recife. Foi em casa, pegou o revólver e foi para a confeitaria Glória. E lá ele atirou e disse, eu sou João Dantas. Sabe, ele se identificou. João Pessoa, sou João Dantas. O motivo principal que deixou o João Dantas revoltado e inconformado foi essas cartas íntimas, né?
Possivelmente foi João Pessoa que mandou invadir a casa do João Dantas, outros afirmam que não. Que pode ter sido o braço direito de João Pessoa. Pode ter sido o José Américo de Almeida. Com João Pessoa você não tem meio termo. Ou você odeia, é o caso de algumas pessoas até hoje no estado da Paraíba, ou você defende e ama, como é o caso de outros grupos também na sociedade pessoense e na paraibana. Não saia daí, no próximo bloco, Edmilson Lucena conversa com o jornalista Willis Leal. Eles falam sobre a história da padroeira, a festa de Nossa Senhora das Neves.